Boa noite. Boa noite. É um prazer para mim estar aqui convosco. É uma estreia para mim. Nunca estive aqui nesta igreja e é um privilégio para mim poder estar. E queria agradecer o convite que me foi formalizado, estar aqui este fim de semana convosco. Tenho a certeza que será para mim um privilégio vos conhecer e estar um bocadinho juntos a estudarmos a Palavra de Deus. O meu nome é Ruben Fernandes, eu venho da Igreja de Espinho. 1h30 mais ou menos daqui, mais lá para o norte. Eu, para quem não me conhece, eu fui empresário durante 25 anos e desde 2023 que estou, digamos assim, a 100% a pregar a Palavra de Deus. É um privilégio para mim e tem sido uma aventura desde lá para cá e dentro dessa aventura tenho aprendido realmente que é um privilégio, um dos maiores privilégios que se pode ter é falar da Sagrada Escritura, conhecer irmãos, estar com novas pessoas e podemos juntos contribuir para o desenvolvimento do Evangelho. E por isso é um prazer estar aqui convosco. Os temas que me pediram para falar aqui, hoje e amanhã, é sobre o santuário, ok? É um dos meus temas preferidos, mas eu vou ter que fazer alguma ginástica. E porquê que vou fazer alguma ginástica? Porque normalmente eu apresento este tema em 8 dias, ok? 8 mensagens. E aqui vamos tentar resumir isto em 3 mensagens, está bem? Vamos tocar nas partes mais importantes, mas se houver alguma dúvida, amanhã da parte da tarde, quando terminarmos, terei toda a disponibilidade para tirar alguma dúvida. Por andar um pouco mais rápido, pode não ficar tão claro, então, o tema. O tema de hoje é o pátio e a justificação pela fé. Nós vamos explorar o santuário, a mensagem espiritual do santuário. Nós não vamos estar, digamos assim, a estudar o ritual do santuário, o que é que lá acontecia, quais eram os propósitos dos sacrifícios que lá eram feitos, e eu vou resumir só muito rapidamente. Penso que muitos dos irmãos conhecem aqui o santuário, não é? O santuário estava dividido em 3 partes. A primeira era o pátio, onde tinha 2 objetos no pátio, 2 objetos principais, que era o altar do incenso, a pia. Depois tinha um outro local que está ali com o número 2, que era o lugar santo, que tinha 3 objetos, certo? Quais eram os 3 objetos que estavam lá? A mesa. Do lado direito tinha a mesa dos pães asmos, sim, muito bem. Do lado esquerdo tinha o candelabro e em frente tinha o altar do incenso. Ok, todos estes objetos tinham importância para o ritual lá do santuário. No terceiro lugar, o lugar santíssimo, tinha um objeto principal. Qual era? A arca. Muito bem. E dentro da arca, qual era o objeto mais importante que estava dentro da arca? Estavam as leis, os 10 mandamentos, ok. E estes objetos são suficientes para aquilo que nós vamos estudar, ok? O que é que acontecia há milhares de anos atrás, neste local, lá no deserto? Porquê que alguém ia e dirigia-se a este local? É porque tinha feito o quê? Podia ser por outros motivos, mas principalmente porquê? Era a casa do Senhor. Exatamente, era a casa do Senhor. E era o local onde o povo de Israel foi ensinado que devia ir para o quê? Para o perdão dos pecados. E o ritual que lá era efetuado era um ritual de sacrifício, e esse sacrifício era um símbolo para o sacrifício de quem? De Cristo. No entanto, ele tinha de ser feito aquele sacrifício e por isso tinham aqueles vários objetos. Ora, não é o objetivo deste estudo nós vermos aquilo que acontecia no passado, ok? Mas sim vermos quais são as lições que o santuário tem para nós hoje. E eu considero que este é um mapa, não um mapa para o tesouro, não é? Mas um mapa para o plano da salvação. Aliás, nós sabemos que... ok, Êxodo 25, 8, e eu peço desculpa trazer os textos todos no ecrã, mas é para podermos andar mais rápido, está bem? O que é que diz? Diz: me farão um santuário para que eu possa fazer o quê? Qual era o principal objetivo?
Eram os rituais? Deus queria habitar lá, ok? Agora, eu vou pedir a vocês que vocês memorizam este texto, está bem? Porque no sábado à tarde nós vamos estudar que o significado do santuário para nós hoje continua a ser o mesmo. Deus quer habitar no seu povo. Está bem? Não se esqueçam? Não? Eu vou fazer perguntas. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer perguntas. E esta é importante, não se esqueçam deste texto. Então, vamos avançar. O tema deste seminário sobre o santuário é o caminho do santuário. E porquê que é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Mas é muito interessante que em Salmos 68 diz o seguinte, ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, onde? No santuário. No santuário. Então no santuário existe o quê? O caminho da salvação. Bom, eu não sei se vocês viram, mas tem o incensário, tem a mesa, o altar do holocausto, tem a pia, depois tem os outros objetos lá dentro, lugar santo, lugar santíssimo. Não parece um caminho. Não é uma estrada. Mas o que é que o texto nos está a dizer? Que os caminhos do Senhor estão onde? No santuário. Então, algum caminho há lá, certo? E Jesus disse que Ele era o caminho. Aliás, em Salmos 77 diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, sempre que nós ouvimos falar de caminho, e neste caso não é um caminho físico, mas é um caminho espiritual, ele está-se a referir ao santuário. E ele é o mapa deste caminho. Em Isaías 35 diz, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Os imundos não passará por ele, o imundo não passará por ele, mas será para os salvos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Eu não sei quanto a vocês, mas acho isto uma promessa extraordinária, não é? Os caminhantes, mesmo os loucos, nele serão remidos, não errarão. Isto é muito importante. Então, eu quero mesmo saber o que é que quer dizer este caminho. Porque eu quero ser um destes que não errarão, que serão parte dos remidos. E este caminho está exemplificado no santuário. Agora, o apóstolo Paulo, em Hebreus, diz-nos algo muito interessante sobre o caminho do santuário. Reparem bem. Ele está a falar do santuário, para não termos dúvidas, vamos só um bocadinho atrás, diz assim, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Não há dúvidas, está a falar de quê? Está a falar do santuário. E depois diz o seguinte, dando nisto a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Eu não sei se os irmãos perceberam bem este texto. O que é que Paulo está aqui a dizer? Paulo está a dizer literalmente que há um caminho no santuário, e esse caminho no santuário não foi entendido quando? Na altura em que existia o tabernáculo. Que apontava para Jesus. Ou seja, aqueles que iam lá efetuar os rituais para obter o perdão de pecado, eles não entenderam o caminho do santuário. E mais, diz que esse caminho é uma alegoria, ou seja, uma comparação, um exemplo, para quando? Para hoje. Então, o verdadeiro significado do santuário, a sua máxima importância, o caminho do santuário é para ser compreendido quando? Hoje. Tempo presente. Então o santuário é muito mais importante que aquilo que nós pensamos. E eu já nem estou a falar, reparem, já não estou a falar do santuário celestial e a escatologia adventista, já nem estou a falar sobre isso. Estou a falar do santuário que estava aqui, nesta terra. E ele tem instruções e ensinamentos fundamentais para nós hoje, para a nossa vida espiritual, para o nosso caminho para a salvação. E é isso mesmo que eu gostaria que pudéssemos estudar juntos ao longo deste fim de semana. Se puder avançar. Reparem o que diz no livro Evangelismo. Como povo,
devemos ser estudantes diligentes da profecia, certo? Eu gosto muito de profecia. Aliás, muitas igrejas pedem-me para falar sobre profecia. Mas reparem o que diz. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o que é o assunto do santuário. Sabem que a maior parte dos cristãos consideram que o santuário é uma coisa ultrapassada. Tinha o seu propósito antigamente, no Velho Testamento, para o povo de Israel, mas hoje em dia já não diz nada. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo diz que entendemos o santuário é fundamental para nós hoje. E diz então, apresentado nas visões de Daniel e João, este assunto verte muita luz sobre a nossa atitude e obras no passado. Não. Hoje. Então o santuário é fundamental para quem? Para nós. O santuário é mais importante para nós hoje, cristãos, do que era para o povo de Israel há 3.000 anos atrás. E este simbolismo... Obrigado, irmão. E este simbolismo do santuário é muito importante. Então, o santuário é um caminho, está bem? Não é uma estrada real, é uma estrada espiritual. E nós vamos tentar descobrir essa estrada ao longo deste fim de semana. Então, lembram-se que Jesus disse, eu sou o caminho. Então, quando Jesus disse isso, ele estava-se a referir ao santuário, sabiam? Aliás, a frase completa que ele disse qual é? É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito interessante. Sabem que no livro de Ezequiel diz qual era o nome? Sabem que havia 3 cortinas que se abriam neste santuário. Há a cortina de entrada para o pátio, há a cortina de entrada para o lugar santo e a cortina de entrada para o lugar santíssimo. E essas cortinas não eram chamadas cortinas, elas eram chamadas de portas. Ok? Portas. E é muito interessante porque em Ezequiel diz-nos que o nome da porta de entrada para o santuário era a porta do caminho. E é muito interessante que no Novo Testamento diz, se Cristo diz assim, se querem entrar na vida, sabem que porta é que ele estava a referir? À porta do lugar santíssimo. O animal que era sacrificado, qual era o principal animal que era sacrificado? Era o cordeiro. Que era um símbolo de quem? Jesus. Então no altar do incenso temos Jesus representado ou não temos? Temos. E ele é que é o verdadeiro cordeiro. Depois na pia temos João 6:35. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E em Efésios 5:26 diz, purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a pia o que é que representa? Representa Cristo, que é a água viva. E quem bebe desta água nunca mais terá sede. Representa também o nosso aproximarmos de Cristo através da sua palavra. Porque é que diz? Que somos lavados de água pela palavra. Ou seja, representa quando nós começamos a conhecer a Cristo, a conhecer a sua palavra. Estamos a falar aqui da nossa conversão e da nossa decisão de ter uma relação com quem? Com Cristo. Porque a água está presente em qual ritual do cristianismo? O batismo. Certo? Então temos aqui essa representação. Mas espiritualmente para nós, do lado direito, o que é que quer dizer o santuário para nós? João 11:25. Declarou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então representa que é, para nós, representa que se eu aceitar o sacrifício de Cristo, há vida. Atos 8:36 e 39, agora falando da pia, olha aqui a água que me impede de ser batizado. E João 13 também fala, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés. Temos o episódio em que Jesus lavou os pés aos discípulos, em que foi usada também a água. Então, vamos resumir aqui. Qual é o significado espiritual dos objetos do pátio? Representam o quê? Representam eu aceitar quem como meu Salvador? Jesus. E representa eu querer ter o quê? Uma relação com Ele,
Ao ponto de eu querer ser o quê? Batizado pela água. O que é que quer dizer isto? O que é que quer dizer ser batizado pela água? Porquê que alguém, quando começa uma relação com Cristo, é batizado? Qual é o símbolo? O que é que está aqui representado? Exatamente. É eu dizer assim, não quero mais ser o homem e a mulher que era, quero começar uma nova vida em Cristo. É isto que representa o batismo. É isto que representa a água. Está tudo relacionado com a morte de Cristo na cruz, está relacionado então com o altar de sacrifício e com a pia da água. Então nós estamos aqui a ver o quê? Estamos a ver que aquilo que acontecia lá era nada mais, nada menos do que Cristo a tentar ensinar o que é o ser humano. Que o início da caminhada é que aceitar Cristo como o meu Salvador e iniciar uma caminhada com Ele através do batismo. É isto que diz, que ensina o pátio. Ora, isto é muito interessante, porque, além destes símbolos, nós encontramos uma doutrina fundamental para a salvação em cada uma destas partes. No pátio temos uma doutrina, no lugar santo temos outra e no lugar santíssimo temos outra. E aqui no pátio nós temos uma doutrina muito importante, porque o que é que acontecia lá literalmente? A pessoa ia lá fazer um sacrifício para obter o quê? O perdão. Então vamos ver como é que isto funcionava. Cristo tentou ensinar isto através de uma parábola. E conhecem seguramente a parábola que se encontra em Lucas 18, que é a parábola de dois homens que foram ao templo orar, certo? Foram à sinagoga orar. Conhecem? É a parábola do fariseu e do publicano. O que aconteceu? O publicano foi lá, deixem-me passar assim, foi à igreja, não é? E foi lá fazer o quê? Dizer a Deus quão bom é que eu sou. Foi lá o fariseu fazer o quê? Era justo. Eu sou um homem impecável, não é? Fariseu. Sou um doutor da lei. Obrigado a Deus que não sou como este pecador que está aqui, não é? Foi basicamente o que ele foi lá dizer. No entanto, o publicano, coitado, não é? Que era visto como o mais baixo da sociedade, o que é que ele foi fazer lá? Ele foi pedir o quê? Pai, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. O que é que ele foi buscar? Perdão. Certo? Foi buscar perdão ou não foi? Hoje, quando eu peco, o que é que eu faço? Vou buscar um cordeiro e vou ao santuário? Não, o que é que eu faço? Estou sozinho, não. Vou a Cristo. Vou a Cristo. Peço a Cristo o que é? Perdão. Perdão. Foi o que este homem foi ali fazer. Ele não se foi vangloriar, ele foi dizer, olha, Senhor, eu pequei e não há nada que eu possa fazer para obter o perdão a não ser o quê? Pai, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Isto é muito interessante, só que aquilo que Cristo disse a seguir fazia-me alguma confusão, porque Cristo não disse que aquele homem foi perdoado para casa. Sabem o que é que Cristo disse? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Mas ele não foi pedir para ser justificado, foi pedir para ser o quê? Perdoado. Então, há aqui alguma coisa que eu não entendi em relação à justificação. Sabem o que é? Eu vou ler, diz assim no livro Fé e Obras. Quando o pecador, penitente, arrependido perante Deus, descer na expiação de Cristo por ele e aceita este sacrifício como sua única esperança nesta vida e na vindoura, seus pecados são o quê? Perdoados. Isto é o quê? Justificação pela fé. Amém? Amém. O perdão e a justificação são uma e a mesma coisa. A justificação é o perdão absoluto e completo do pecado. No momento em que o pecador aceita a Cristo pela fé, é perdoado. A justiça de Cristo é-lhe imputada e ele não mais duvida da graça perdoadora de Deus. É por isso que Cristo disse que aquele homem foi o quê para casa? Justificado. Porque a justificação e o perdão são a mesma coisa. É igual. São sinónimos. E por isso, qual é a doutrina que está no pátio? A doutrina do perdão é chamada a doutrina da justificação pela fé. É uma doutrina fundamental.
no plano da salvação. Esta doutrina está representada no pátio. É a doutrina do perdão, sim. E o perdão vem pela fé. Diga-me, o que é que eu posso fazer para obter o perdão de Deus? Posso caminhar até um sítio muito longe? De joelhos? Posso pagar? Eu tenho lá em minha casa, comprei... não comprei para obter o perdão, comprei como um documento histórico. Eu tenho uma indulgência em casa. Eu, por vezes, prego sobre este assunto e gosto de mostrar o que é uma indulgência. Sabem o que é uma indulgência? Uma indulgência é um documento assinado pelo... que eu tenho assinado pelo Papa mesmo, Papa antigo. Que fazia o quê? Quem comprasse aquele documento supostamente tinha o quê? O perdão dos pecados. Há ainda locais neste mundo hoje que, segundo a Igreja Católica, se formos lá a esses locais, temos perdão para todos os nossos pecados. Por exemplo, eu estive em Roma o ano passado, já lá estive 2 vezes, e em frente à Igreja de São João de Latrão, que era a antiga sede da Igreja de Roma, tem um edifício chamado a Santa Scala. Já ouviram falar da Santa Scala? A Santa Scala é um edifício que, segundo a tradição católica, quem subir aquela escada de joelhos tem perdão de todos os pecados. E hoje, ainda nos nossos dias, todos os dias, centenas de pessoas sobem aquela escada de joelhos. Mas o que é que a Bíblia diz? Eu posso fazer alguma coisa para ser perdoado? Nada. Eu sou justificado como? Sou perdoado como? Pela fé. O que é, diz o texto, a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos, isto é palavras do apóstolo Paulo, para todos e sobre todos creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fazemos parte deste grupo, sim ou não? Fazemos. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Sendo justificados como? Comprando uma indulgência. Subindo uma escada de joelhos? Não. Gratuitamente, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus pôs por propiciação, pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça para quê? Remissão dos pecados quê? Passados. Mediante a tolerância de Deus. Eu sei que tem pouco tempo, posso contar uma história rapidinha? No século XVI, o bispo Johannes Tetzel, que era um vendedor de indulgências, foi o que foi designado para ir à Alemanha vender indulgências, na altura do Martinho Lutero, ok? E eles tinham umas indulgências especiais que eram mais caras. Essas indulgências davam perdão para os pecados futuros. Quem comprasse aquela indulgência era a mais cara de todas, tinha 3 meses de perdão dos pecados. No futuro. Bom, só fazer um parênteses. O que é que o texto diz? O perdão é para quê? Para os pecados passados, não é para os futuros. E ele fez isso. Então chegou lá um senhor e disse: eu quero uma indulgência das mais caras. Quero ter os meus próximos 3 meses, os meus pecados perdoados. E o Tetzel, todo contente, o que é que ele fez? Vendeu a indulgência. Ele deu o dinheiro, recebeu, deu a indulgência, o senhor pegou na indulgência, pôs no bolso, pegou numa arma e disse: dá-me todo o dinheiro para trás. E roubou todo o dinheiro que o Tetzel tinha. E foi-se embora. Sabem o que é que o Tetzel fez? Sabem o que é que ele fez? Nada. Porquê? Porque já estavam perdoados. Reparem, isto parece uma anedota, mas isto é uma história que realmente aconteceu. E coisas como estas acontecem quando nós brincamos com o quê? Brincamos aos cristãos, que isto só pode ser brincar aos cristãos. Porque o perdão, de acordo com o apóstolo Paulo, é gratuito, é dado por Deus de graça, pela fé. E agora vocês vão ter que decorar isto, para o nosso perdão dos nossos pecados passados. Ok? Portanto, já é a segunda coisa que eu estou a pedir para vocês decorarem. É só até amanhã, está bem? Não é durante um ano, é só até amanhã. Não se lembram da outra que eu pedi para decorarem? Muito bem. E a segunda é que o perdão é para os pecados passados. Está bem? Amanhã isto vai ser importante. Ok. Agora reparem o que é a justificação pela fé. É obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó
e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. O que é isto? É Deus a dizer, olha, tu pecastes, tu és pecador, sim, mas não há nada que eu possa fazer para ser perdoado. E eu podia dar todo o dinheiro que eu tenho, e eu podia caminhar por todas as ruas deste mundo, e nada disso fazia com que eu fosse perdoado, porque o perdão é gratuito. Então, se justificação é o perdão, então a justificação pela fé é o perdão pela fé. Se alguma vez tiverem dúvidas o que é a justificação pela fé, basta substituir pelo sinónimo. É o perdão pela fé. E nós somos perdoados pela fé ou não? Amém. Sim. Amém. Então, vamos resumir rapidamente o que é que nós vimos até aqui. Está bem? Então, nós vimos que a justificação pela fé é a justiça imputada de Deus. O que é isso, justiça imputada? É algo que nos é dado, ok? Então, ele dá uma bênção de Deus extraordinária, que é a bênção do perdão. O perdão é dado como? É uma obra 100% de Deus, 0% do homem. Concordam, sim ou não? Sim. Portanto, o perdão, justificação pela fé, 100% de Deus, 0% do homem. Mas, pergunta, todas as pessoas são perdoadas? Então, reparem, o perdão, prestem bem atenção ao que eu vou dizer, o perdão não depende de Deus. E ele é 100% de Deus, mas não depende de Deus. Se dependesse de Deus, ele dava a toda a gente. Então, depende de quê? De eu reclamar essa bênção para mim. Certo ou errado? O perdão só é dado àqueles que pedem e que procuram. Então o perdão é uma resposta do ser humano para Deus. Para uma bênção que Deus tem para dar, ela é uma resposta do ser humano. E já o processo do arrependimento é pela ação de Deus na nossa vida. Se não fosse Deus a trabalhar no nosso coração pelo seu Espírito, que nos diz, tantas vezes nos diz, Ruben, não faças isso. Oh Ruben, porquê é que fizeste isso? É assim que funciona, não é? Mas nós temos que aceitar. Então eu ouço a voz do Espírito Santo no meu coração. E então qual é o meu passo? Eu vou perante o Senhor arrependido e digo, Senhor, como fez o publicano, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E isto é muito interessante. Sabem porquê? Este sou eu ali no meio. Em 1992 foi o dia em que eu caminhei no pátio do santuário. Sabem o que é que isso quer dizer? Foi no dia em que eu fui batizado, exatamente. Sabem que eu tenho o privilégio de ser adventista de terceira geração. A minha avó batizou-se nos anos 50 do século passado. Isto é um privilégio. Mas sabem que muitas vezes, quando nós somos privilegiados, nós não damos muito valor àquilo que nós temos. E durante a minha adolescência, e até durante a primeira fase da minha idade adulta, eu não dava muito valor à herança extraordinária que eu recebi dos meus antepassados. Para mim, pegar neste livro, por exemplo, era algo impensável, não é? Não conseguia sequer, entre aspas, perder tempo a estudar a Palavra de Deus. Tinha muitos vícios. Eu depois vou contar um bocadinho a história amanhã. No entanto, quando os anos foram passando e eu comecei a ter uma vida espiritual mais a sério, digamos assim, eu carregava um peso muito grande nas minhas costas. Porque havia coisas que eu fiz na minha adolescência e juventude em que eu me envergonhava, e não só me envergonhava, eu sentia que era indigno perante o Senhor por causa daquilo que eu fiz no passado. Não sei se já sentiram alguma vez isto. Já. Não sei se já sentiram o peso do passado nas vossas costas. E eu sentia muito isso. Até que um dia eu estava a ler um livro
chamado O Grande Movimento Adventista. Não sei se já ouviram falar desse livro. É um livro de um dos nossos pioneiros, o Lockborough. E nesse livro ele está a contar uma experiência que me marcou profundamente. Então, qual era a experiência? E ele era um companheiro de viagens constante de Tiago White e de Ellen White. Eles andavam sempre com eles durante as pregações, durante muitos anos. Foi o homem que mais vezes viu mensagens que Deus queria dar à sua igreja através da sua mensageira. E não só isso, ele também conhecia tudo, ele lia tudo, todos os testemunhos ele lia. E ele conta uma experiência de que um dia Deus deu uma mensagem ia dar uma mensagem para alguém que ia estar numa cidade, numa igreja, num local. E quando Ellen White estava a pregar no púlpito, ela tinha uma missão de Deus para dar uma mensagem a uma pessoa. E por vezes acontecia, durante os sermões, ela entrar em visão e chegar simplesmente à frente de um irmão e tinha uma mensagem para aquele irmão. E nesse dia aconteceu exatamente isso. E no fundo, lá no último banco, estava um homem que tinha o mesmo sentimento do que eu. Um homem que se achava indigno de sequer entrar na igreja. Já não entrava na igreja há mais de 20 anos. Porque ele considerava que o passado dele o tornava indigno de sequer ir à igreja. Mas como ele ouviu falar que Ellen White vinha lá pregar, ele disse assim, não, desta vez eu vou. Mas sabem o que é que ele fez, não é? Entrou com vergonha e sentou-se onde? Lá atrás, no último banquinho. E ele pensava, eu sou indigno. E durante o sermão, Ellen White desceu as escadas, foi até atrás e parou em frente a quem? Parou em frente àquele homem. Eu tento imaginar o que é que passava na mente daquele homem. Aquele homem provavelmente pensava, chegou a altura em que toda a gente vai saber o que é que eu fiz. E Deus tinha uma mensagem para aquele homem. E Ellen White disse àquele homem, lembras-te daquilo que tu fizestes há 30 anos atrás? E eu tento imaginar o que aquele homem pensou. Vai ser agora que Deus me vai castigar. Mas sabem qual foi a resposta? Deus já te perdoou há 30 anos atrás. Parece uma história simples, mas foi uma história que mudou a minha vida. Sabem porquê? Porque aquela história foi para mim também. E eu percebi que eu não entendia o perdão de Deus. Eu percebi que andava a carregar fardos que não eram meus. E eu percebi que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. E já repararam qual é a promessa? Reparem bem, é que diz, se, tem um se, sim ou não? É condicional o perdão ou não é? É. Então Ele é 100% obra de Deus, mas Ele depende de mim ou não depende? Depende. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar quase todos os pecados. Não? Então e os piores de todos também? Pois é. Todos os nossos pecados, seja qual eles forem e a quantidade deles forem. Amém? Amém. E purificar de qualquer injustiça. Porquê? Porque quando Ele perdoa, torna justo. Então eu entendi o perdão. E eu entendi que eu andava a carregar um fardo que não existia. Porque Deus já me tinha perdoado. Eu não sei se aqui há alguém que possa carregar um fardo. Que pense no seu passado, pense no que já aconteceu no passado e se lembre de coisas que fez, que se arrepende profundamente, que sabem que foi errado. Mas eu quero te dizer aqui que se tu te arrependestes e pediste perdão, esse pecado já não existe. Amém? Isto é a doutrina da justificação pela fé. Paulo diz que justificados
pois mediante a fé. E é por isso que eu peço ao Senhor, por favor, perdoa-me. Porque eu acredito no poder perdoador de Deus. Mas sabem que aquilo que eu senti no momento em que eu li aquela história foi algo incrível. Em vez de eu sentir um peso, eu senti o quê? Alívio. Senti paz. Reparem no que diz o apóstolo Paulo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé, e desculpem os esquemas, não é? Mas eu, como sou disléxico, eu preciso ter tudo esquematizado para eu entender. Então, este é o esquema da justificação pela fé, da justiça imputada. O perdão é 100% de Deus, a obra 100% de Deus mas depende 100% do homem. Então, pelo sacrifício de Jesus na cruz, eu tenho acesso ao perdão dos pecados pelos méritos de Cristo. E isso traz-me o quê? Paz. Mas o que é que eu tenho que fazer? São 3 coisas, irmãos. Normalmente falamos só das 2 primeiras. Não, são 3 coisas. Primeiro, arrepender-me. Segundo, confessar o meu pecado. Terceiro, aceitar o perdão de Deus que me traz paz. A fé é o meio pela qual aceitamos a obra de Cristo e somos justificados. Muito bem, o relógio já está ali a olhar para mim, não é? Ele é o meu pior inimigo. Mas eu não preciso mais de 10 minutinhos, pode ser? Sim? Ok. Então vamos lá. Nós como cristãos, e mesmo que não sejamos cristãos, todo o mundo, porque a condição humana é transversal a toda a humanidade, a todas as épocas, nós temos o problema do pecado, certo? É um problema ou não? Mas que tem solução. Só que esse não é o único problema da condição humana. Nós temos um outro problema. O apóstolo Paulo fala disto assim, desta maneira. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra... O que é que ele está aqui a dizer? O que é isto? Ele está a falar de pecar? Não. Está a falar de quê? Daquilo que nós somos, certo? Aquilo que nós somos já é o quê? Inimizade para com Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem a verdade pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas o apóstolo Paulo também fala, reparem, que porque quando éramos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ou seja, este problema também tem o quê? Solução. Muito bem. Também tem solução. Perceberam, sim ou não? Porquê? Porque o apóstolo Paulo está a falar no passado. Muito bem. Mas isto representa que nós temos 2 problemas e não um. O problema do pecado existe, mas existe outro problema. Reparem bem nesta citação. Ninguém que tenha tido luz da verdade entrará na cidade de Deus como o transgressor dos mandamentos, certo? Por isso precisamos de ser perdoados, certo? Sua lei constitui o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se eles intencionalmente espezinharam e desprezaram a sua lei na terra, não serão levados ao céu para realizar a mesma obra ali. Agora temos um grande problema. O que é que diz a seguir? Não haverá modificação de caráter quando Cristo vier. Perceberam o texto, sim ou não? Está a falar de 2 coisas. Está a falar primeiro, perdão dos pecados, e está a falar o que a seguir? Que há um problema que precisa ser resolvido. O nosso caráter. Então nós não temos só o problema do pecado. Nós temos o problema de um caráter defeituoso. E esse caráter defeituoso é inimizade para com Deus. Então isso quer dizer que Deus não só tem de nos perdoar, mas também tem que resolver qual o problema? O problema do nosso caráter. Isto é muito interessante. Ora, reparem o que é que diz o apóstolo Paulo. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. É o que nós já vimos. É o que é? O perdão.
Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Então, estamos a resumir o que nós já vimos. Temos o problema do pecado, temos. Qual é a solução? A justiça imputada, ou seja, o perdão dos pecados. E isto é dado através da justificação pela fé. Até aqui, estamos bem? Sim? Agora precisamos do quê? Do problema do caráter, de uma solução para isso. E Deus também providenciou uma solução para o problema do caráter. Sabem qual é? Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então qual é a solução para o problema do nosso caráter? É sermos o quê? Transformados. Certo? Não foi isso que Deus dizia sempre? Se queres viver eternamente, tens que de nascer de novo. Ou seja, precisas ser um novo homem, uma nova mulher. É muito interessante. E muitas vezes nós desprezamos um bocadinho esta parte. Mas reparem bem o que diz o apóstolo Paulo. Nós estamos a falar de uma outra doutrina. Reparem bem no que ele diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos de solução para dois problemas. Solução para o nosso exato. Pecado o que é? Passado. Ou seja, precisamos de solução para o nosso passado. Mas também precisamos de solução para aquilo que nós somos. Ou seja, precisamos de solução para o nosso presente. Para o nosso caráter. Aquilo que eu sou. E então, para o primeiro problema do pecado, Deus preparou a justificação pela fé. Para o segundo problema do caráter, Deus preparou a santificação. Diz Paulo: e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e santidade da verdade. Ou seja, justificação pela fé, perdão, e santificação. Então é preciso as duas coisas. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados não é imputada, ela é comunicada. A primeira é o nosso título para o céu, a segunda é a nossa adaptação para ele. Eu quero ver se vocês entendem bem o que é que isto quer dizer. Porquê que a justificação do perdão é imputada e a justificação da santificação é comunicada? Sabem porquê? Quando eu sou perdoado, o que é que desaparece em mim? O pecado. Mas eu continuo a ser a mesma pessoa. Perceberam? Então eu recebo recebo um presente de Deus, que é o perdão. Ele é meu, ela é imputada, mas ela não me transforma. Então o que é que acontece? Eu preciso de um outro processo que muitas vezes, estamos a falar em termos teóricos, está bem? Muitas vezes isto acontece simultaneamente. Estamos a precisar falar de um outro processo, que é o processo de santificação, que esse então vai fazer o quê? Transformar o nosso caráter. Então esse é comunicado porque fica a fazer parte de nós. Perceberam a diferença? Um é um título, o nosso é a adaptação para o céu. Só que há um problema. Nós precisamos dos dois. Então, resumindo, o problema do caráter é por justiça comunicada, ou seja, pelo processo de santificação. Diz ainda o apóstolo Paulo: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para quê? Para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E eu queria deixar bem claro, a santificação também é pela fé. É obra 100% de Deus, mas é obra que depende 100% do homem. Perceberam? E isto sempre me fez muita confusão, sabem porquê? Porque eu ouvia falar que nós devemos ser santificados, transformados pela contemplação, mas eu não percebia o que isso significava.
Eu não percebia qual era a parte de Deus e qual era a minha parte. No perdão nós ensinamos bem. Deus perdoa e nós que? Arrependimento, confissão. Aprendemos isto, sim ou não? Mas agora como é que funciona a santificação? Como é que funciona a santificação? O que é que eu tenho que fazer para permitir a Deus transformar o meu coração? E é exatamente isso que o santuário nos ensina. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será um vaso de honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda a boa obra. Sabem o que é quer dizer biblicamente ser santificado? Ou ser santo? Separado. Quer dizer algo que é separado para ser usado por quem? Para o serviço a Deus. Para o serviço a Deus. E isto é outro aspecto muito importante. Porque Deus quer me perdoar, mas também me quer transformar para me poder usar. Ok? Perceberam? Ok. Não se esqueçam disto que vai ser importante. Então vamos lá ver rapidamente como é que isto funciona. Ainda estamos no pátio, o lugar santo é só para amanhã, mas ainda vamos ver como é que eu passo do pátio para o lugar santo. Ou seja, como é que eu passo do perdão dos pecados para a transformação. Pode ser? É só mais este bocadinho e já vamos embora. Diz o seguinte: se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para permitir que Deus me transforme. Perceberam, sim ou não? O que eu faço não me transforma, mas permite a Deus me transformar. Certo? É a mesma coisa que no perdão. O que eu faço não me perdoa, mas permite a Deus me perdoar. A verdadeira santificação é uma obra diária, continuando por tanto tempo quanto dura a vida. Aqueles que estão batalhando contra as tentações diárias, vencendo as suas próprias tendências pecaminosas e buscando a santidade de coração e de vida. Ou seja, a santificação é algo que eu tenho que fazer quantas vezes? Todos os dias. Então, há coisas que eu tenho que fazer quantas vezes? Todos os dias para ser santificado. Perceberam? É simples, sim ou não? Por exemplo, eu estou aqui a falar com vocês, não é? Eu tenho 46 anos. E eu, para estar vivo, eu tenho de respirar, certo? Mais Comer. Alimentar, ter alguns cuidados com a higiene, certo? Ou seja, para eu estar aqui, para ter saúde física, eu tenho que fazer algumas coisas. Se eu deixar de comer e de beber, o que é que acontece à minha saúde? Fica debilitado. Até que termina, não é? Eu já tive 7 dias sem comer. Garanto-vos que é muito difícil. Não tive porque quis, mas teve de ser. Mas nós não podemos ter vida e saúde se nós não alimentarmos corretamente o nosso corpo, certo? Então, acham que para nós termos saúde espiritual também temos que fazer alguma coisa? Então, eu queria-vos apresentar os 4 hábitos diários da santificação. Nós vamos ver amanhã 3 deles, hoje só vamos ver um, está bem? Porque um permite-nos entrar no lugar santo e os outros 3 estão representados pelo lugar santo. Qual é então? Olhemos aqui para o santuário, esta parte é muito importante. Qual é a diferença principal entre o pátio e o lugar santo e o lugar santíssimo? O pátio é o quê? Comparando com o outro local. É um sítio aberto e o outro é um sítio fechado. Ok, muito bem. Então imaginem a cena, eu estou lá fora no mundo, não é? Entro no pátio, certo? Já estou no pátio, já não estou no mundo. Certo ou errado? Mas consigo ainda ver o mundo lá fora, sim ou não? Sim. Muito bem. Mas se eu entro no lugar santo, consigo ainda ver o mundo lá fora? Não. Não. Quando eu estou no lugar santo, eu não consigo contemplar o mundo. Eu só consigo contemplar as coisas que estão onde? No lugar santo. Cristo, a referir-se a este assunto, disse assim: se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno. Então na vida eterna vamos ver muitas pessoas zarolhas. É isso?
Não é literal. Não é literal. Então o que é que quer dizer? O que é que literalmente este texto quer dizer? Este texto quer dizer o seguinte: olha, tem cuidado com aquilo que tu vês. Porque nós somos transformados pela Contemplação. vista. É aquilo que nós vemos, é aquilo que nós ouvimos que transforma o nosso caráter. Perceberam? Agora eu quero vos dizer uma coisa muito séria. Eu não posso querer passar 6 dias da semana a contemplar as obras do mundo e chegar ao sábado e achar que vou ser transformado por Deus. Perceberam? Não funciona. Não funciona. A única maneira que eu tenho de entrar no lugar santo é se eu deixar de contemplar o mundo lá fora. Isto quer dizer que o primeiro passo para alguém ter o seu caráter transformado é deixar de ver, deixar de ouvir aquilo que pode manchar o meu caráter. Perceberam, sim ou não? Sim. Irmãos, é muito fácil eu dizer, eu sou cristão. É muito fácil eu sentar-me nos bancos da igreja. É muito fácil eu cantar hinos. É muito fácil eu fazer uma oração. Mas não há caráter transformados se eu continuo a viver, a ver e ouvir aquilo que eu fazia antes da minha conversão. Eu posso estar sentado nos bancos da igreja certa 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas se o meu caráter continua igual, há um problema muito grande na minha vida espiritual. Perceberam o que eu disse? O processo de santificação é a transformação do caráter. E se ele não está a ser transformado, quer dizer que eu espiritualmente estou a viver onde? No pátio. Então vamos ler. Mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, havemos de ser o quê? Transformados à mesma imagem. A transformação é pela fé, a santificação é pela fé. Ouçam bem, não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades, corrupções e decepções, provas do poder de Satanás, a fim de suspender nas paredes da memória. Perceberam este texto? Se eu quero ser transformado, eu não posso continuar a ver coisas que eu sei que são inspiradas por Satanás. Eu não vou dizer o quê, não é? Eu não vou dizer, olha, isto, aquilo. Claro que não. Porquê? Porque vocês sabem. Força. Nesse caso, podemos atribuir também a recordações do passado que foram inspiradas por Satanás. Recordações mesmo que elas nos tragam dificuldades. Aplica-se a mesma situação? O que a gente contemplou no passado é algo que o Senhor vai transformando na nossa vida. Mas isso só acontece a partir do momento em que eu decida, estão a perceber o que estou a dizer? Eu decida deixar de as contemplar. Ou seja, o Senhor só pode fazer esse serviço de transformação, e ele acontece, se eu a partir de hoje decido, olha, a partir de hoje eu não vou ver mais coisas que eu sei que não devo ver. Quantas vezes eu estava perante na minha sala a ver coisas que eu sabia que eu não devia estar a ver. Que Jesus não estava lá. Exato, que Jesus não estava lá. Mas se calhar havia uma necessidade de sossego. Claro. Todos nós temos o nosso processo espiritual e todos nós temos nossa caminhada espiritual e eu não posso de maneira nenhuma julgar a ninguém. Sabem porque eu não posso julgar? Senão estaríamos a julgar a mim próprio. Porque se há maus exemplos nisto, amanhã se tiver tempo conto um bocadinho, se há maus exemplos nisto, eu sou o primeiro. Mas vamos continuar, que o tempo está a avançar muito. Já estou mesmo a acabar. Devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mau. E não obtenham conhecimento que desmancharia a pureza de pensamentos e de ação.
Ao cristão cumpre viver uma vida distintamente diferente da que vive o mundano. Este vive uma vida de baixa qualidade. Ele não concorda com a vida espiritual. É o que possui o amor de Deus que tem a vida. É aquele cuja esperança se concentra, não neste mundo, mas em Cristo, o grande centro. É isto que nos ensina então o pátio. No pátio nós vemos a justificação pela fé. Mas também vemos para nós continuarmos a nossa caminhada, para entrarmos no lugar santo. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Deixar de contemplar o mundo. Sabem que Cristo tem um desejo muito grande. E a mensagem à igreja de Laodiceia, à igreja de hoje, é a mensagem que está em Apocalipse 3:20, que diz o quê? Estou à porta e bato. Pensamos juntos. Se Deus está a bater à porta, Ele está do lado de dentro ou está do lado de fora? Está do lado de fora. E porquê que Deus está do lado de fora? Vamos ler? Jesus não abrirá à força a porta do coração. Temos de quê? Abrir nós mesmos. Querem saber como é que se abre a porta do nosso coração a Jesus? Querem saber? Temos nós de abrir e mostrar que desejamos a sua presença, dando-lhes sinceras boas-vindas. Agora reparem bem. Se todos fizessem um trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo e prepararem um lugar para Jesus, Ele entraria, habitaria com eles e faria um grande trabalho. Amém. Sabem porque é que Cristo não pode entrar no nosso coração? Por causa daquilo que nós vemos e ouvimos. Por causa do lixo que nós estamos a contaminar a nossa mente. A primeira obra, dos que desejam reformar-se, é purificar o quê? A mente. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem que ser refriada, cultivando só assuntos puros e elevados. Quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta, fugi para o trono da graça e orai pedindo forças do céu. Na força de Deus, a nossa mente pode ser disciplinada, de modo a só se demorar em coisas puras e em coisas celestiais. Então o primeiro passo da santificação qual é? Deixar de contemplar o mundo lá fora. Esta é a maior lição do pátio. E o pátio ensina-nos isto, ensina-nos o perdão e ensina-nos o início da santificação. Se eu quero que o meu coração seja transformado, eu tenho que dar o passo em frente. Irmãos, teria muitas histórias para contar em relação a isto, não temos tempo para isso. Mas eu queria lançar o desafio. Aliás, queria lançar 2 desafios. Posso lançar desafios? Sim. O primeiro desafio é: se tens algo no teu passado que ainda carregas, o que é que nós aprendemos hoje? Os pecados passados são perdoados. Se tu já pediste perdão a Deus, podes ter a certeza absoluta que Deus age como se isso nunca tivesse acontecido. Amém? Amém. Aceita o desafio do perdão de Deus. Mas se queres dar um passo em frente, se queres dar início à santificação, à transformação do teu caráter, és tu que ditas se Deus te transforma ou não. És tu que permites se Deus te transforma ou não. Retira dos teus olhos, retira dos teus ouvidos tudo aquilo que Deus te disser no teu coração que é impróprio para ti. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Um bom sábado para todos. Amém.